No início da década de 80, em 1980, a Universidade Federal do Acre ela recebeu uma verba para isso. E nesse momento acontecia no Rio, São Paulo, nesse eixo, grandes festivais com expressões como Chico, Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. E esse Tom Jobim, essas pessoas, tudo estavam participando. Era febre, um festival era febre. E depois surgiu então a possibilidade da gente realizar um festival aqui no norte, então o Acre estava participando também com seus festivais. Demos o nome de FAMP 80, que foi o primeiro. Uma vez eu falando com o Milton Nascimento aqui, o compositor Milton Nascimento, quando ele esteve aqui, que fez uma viagem pelo Juruá, pelo Ivira, atrás de novos recursos para a sua música, ele disse, eu para vários repórteres, vários jornalistas, que era fundamental a gente se voltar para ter esse intercâmbio cultural com a Bolívia, com o Peru, ou mesmo com o Chile, da gente mostrar nossas raízes, porque a gente fica muito preocupado aqui com o Rio de Janeiro, com São Paulo, quando eles lá já têm a música deles, e a gente tem essa coisa, como o Milton disse, de essa expansão, de atingir o Oceano Pacífico aqui, dessa entrada que existe agora, com essa nova mentalidade, falar do que é nosso, da América Latina, dessas coisas todas que estão acontecendo. Então, para o compositor, para o artista, para o intérprete, isso é vasto, isso é imenso. Eu acho que chegou o momento, então, desses novos, dessas pessoas que estão concorrendo a esse novo FAMP, chegou a hora, chegou o momento deles mostrarem a sua criatividade, a sua musicalidade. Para mim é especial esse FAMP de 84, que foi no Vasco da Gama, porque a gente combinou assim, o Pia e o Felipe inscreveram 5 músicas. 3 era para classificar teve uma inclusive que foi defendida pelo Geraldo Leite, que era uma marchinha tipo carnaval, né? Então eram músicas para emplacar no festival. E as outras 2 eram para avacalhar, entendeu? Uma era Menina Dengosa e outra era O Trem da Viagem, né? Então a gente combinou o Trem da Viagem que a gente subiria no palco, o Pia Vila, o Silvio Margarido iria para a bateria, junto com o conjunto básico que acompanhava, e um coro de 4 pessoas. Se eu não me engano, era eu, Isla, Altino e Kátia, né, que faríamos o acompanhamento. O Pia cantaria a primeira vez a música num tom bem suave. Passava um trem pela cidade. E a gente acompanharia fazendo um coro também muito baixinho, muito suave, né? Aí na segunda parte, na repetição da música, então aí ele avacalhava e gritava, fazia um monte de coisa, e eu me vestia com um capacete de soldado nazista e uma jaqueta preta e ia lá dar um baculejo, revistar ele no palco, fazer assim, um papel de policial que está prendendo um jovem, né? Então estava combinado, primeiro a gente faz tudo bem suavezinho, aí depois a gente faz aquela performance, né? Só que quando foi na hora de subir no palco, ao invés de subir um coro de 4 pessoas, subiu assim umas 40, entendeu? Todo mundo maluco, lá em cima do palco, gritando. O Pia pegou o microfone e disse, compadre, vamos arrepiar. Aí o Silvio Margarido pegou as baquetas da bateria, e ao invés de ir para a bateria, ficou batendo na cabeça de cada um de nós, dizendo, para. E aí todo mundo começou a latir, gritar, grunhir, o Pia cantava, ninguém entendia, o júri ficou assim, estarrecido. Quando finalmente o Pia disse, acabou, e todo mundo se retirou do palco, o Silvio foi lá no microfone e disse, agora pode continuar. Primeiro FAMP que eu participei com composições próprias, em parceria com Antônio Manuel, foi o de 1983, onde escrevemos 5 músicas: Bambu, Fluir, Num Toque Qualquer, Quilate e Outros Cantos.
ficando Fluir como o primeiro lugar no festival e num toque qualquer o melhor arranjo. É uma faca torta, fincada na porta, não deixando fechar um instante só. A sensibilidade é uma dor que corta, garganta dentro inchando esse nó. Deixa fluir, deixa crescer, o amor não é como se quer. O funk nada mais representa do que a possibilidade de mostrar o belo da arte produzido pelos amazônidas, né, por nós acrianos, pelos nossos amigos que vieram juntar-se a nós para formar, dentro desse contexto, a grande possibilidade que é a música trabalhada aqui no Acre, de demonstrar para o resto do Brasil e do mundo que aqui existem compositores e que o Acre existe e que é um nicho, digamos assim, um lugar maravilhoso para se compor, para se viver, para se trabalhar, para se amar, para ser feliz. Deixa fluir, deixa crescer, o amor não é como se quer. Quem sabe um dia a gente venha a ser luz, noite, poesia num toque qualquer. Luz, noite, poesia num toque qualquer. O festival era como o futebol aqui no Acre, né? Ele parava a cidade. O festival parava, envolvia toda, né? Porque era um evento que era uma festa, né? O festival sempre foi festa. Tinha aquele clima de festival. A gente adorava, né? Porque as pessoas iam muitas vezes sem saber o que ouvir, né? E o resultado sempre era interessante. Quase todos os festivais eu participei como compositor e além de músico, né? E tem várias músicas, tem música que eu não lembro mais que eu participei como compositor. Esse FAMP de 88, especialmente, ele foi organizado pela Associação dos Músicos do Acre, né? E era um momento de efervescência do movimento artístico-cultural no Acre. As pessoas se envolviam realmente, política e culturalmente, né? E artisticamente na produção e defesa, né? da cultura acriana. Esse festival, ele realmente foi um divisor de águas, né, desse palco que eu chamo, que é o FAMP para a cultura acriana. O FAMP nasceu, acho que na esteira de outros movimentos musicais espalhados pelo país. Movimentos esses que legaram para a cultura brasileira artistas fantásticos, né? Caetano Veloso passou por festivais, Tom Jobim, Edu Lobo, um povo todo que virou depois ícone, né, dos músicos que vieram em seguida. E o Acre não poderia ficar de fora, acho que de nenhuma forma. Antes mesmo do FAMP já houve, a gente sabe, a história registra outros movimentos musicais esporádicos, pontuais, mas que aconteceram. Dessa forma, acho que o FAMP foi um movimento assim, sem o qual talvez muitos talentos que surgiram nas ondas do festival, Acreano da Música Popular, teriam se perdido pelo caminho, teriam ficado no máximo tocando em bares, em boates, animando festas ou em roda de amigos. Então acho que o FAMP, como a maioria dos festivais, ou como todos os festivais, teve esse poder de colocar
para um público maior do que aquele que o artista tinha normalmente, teve o poder de colocar uma voz nova, talentos novos, que passaram a ganhar visibilidade a partir da exibição pública. Eu participei do primeiro FAMP em 1980. Na época eu era repórter do jornal falecida Folha do Acre, e eu junto com a Fátima nós editávamos a Folha 2, que foi o primeiro caderno B do estado do Acre, né? Nós fomos pioneiras nisso, né? Muito amiga também do Pia Vila, do Felipe Jardim, do Humberto Brasiliense, que era uma turma que naquela época estava produzindo o que eu considerava uma das melhores produções culturais, que estava falando da nossa identidade, das nossas raízes. Então eu vi muitas daquelas músicas serem criadas. E, quer dizer, essas músicas participavam também do festival. Então, muita gente que não sabia que naquela época já existia uma galera que fazia música falando da nossa cultura, da nossa arte. O festival proporcionou isso, que a sociedade foi percebendo esse tipo de trabalho voltado para a nossa realidade a partir, como primeiro vitrine, esses festivais, não é? Que é essa participação maior. Eu lembro que a gente penava para ficar falando das nossas coisas, e às vezes era muito criticado, que isso era uma coisa meio acanhada, você ficar falando de seringueiro, ficar falando de índio, ficar falando não sei de quê, e que a gente ficava até meio assim, mas resistindo, né? E que, olha só, tá aí o resultado, foram 20 anos, 23 anos, e a galera tá aí, a cidade tá cheia de mapinguaris, sabe? Todo mundo é mapinguari, né? E isso que é legal, né? Acho que o FAMP foi um momento mais organizado de um movimento musical que já vem desde o final dos anos 60, né? Com os grupos que se reuniam em torno do pessoal do teatro, um grupo ali com Chico Pop, Gregório Filho, Felipe Jardim, várias pessoas que vêm do final dos anos 60 e vêm atravessando os anos 70, tentando fazer coisas, fazer arte e tal. E aí vem, sabe, Cineclube Aquiri, muitas coisas que são de um movimento cultural de resistência, né, de formação valorização da acrianidade. E o FAMP é o momento em que esse movimento começa a se organizar numa proposta estruturada de uma amostra, então vamos ter uma ocasião em que a gente reúne toda a produção musical e mostra e tem um julgamento crítico em cima dela, né? E esse momento é muito rico porque todos os movimentos sociais que existiam na época confluem para sua expressão musical, né? Então a gente tem pessoal, estudantes universitários, seringueiros, rancenianos, né? O Bacurau foi vencedor de FAMP, sindicatos urbanos, trabalhadores em geral, todo mundo, as suas alas jovens, igrejas, né? Grupos de jovens de todo tipo, né? Todo mundo tinha uma certa expectativa em relação ao FAMP, porque era o momento em que a gente pegava o microfone e cantava alguma coisa, né? O FAMP tem uma expressividade social como poucos eventos tiveram na história do Acre. Eu participei do FAMP nas primeiras edições, né? Eu acho que a primeira, a segunda e a terceira. Eu acho que foi bem assim seguido, 3 anos, os 3 primeiros anos que aconteceram. Um festival que reunia as pessoas em um lugar fechado, como o Vasco da Gama, por exemplo. E a importância que esse festival teve foi de despertar mesmo valores, né? Despertar nas pessoas que queriam fazer música a vontade mesmo de continuar fazendo. Eu me lembro de um FAMP que eu participei como jurada, que
o Tião Natureza apareceu como campeão, né, naquele festival e acreditou no talento dele e continuou sendo músico, cantor. Então isso para mim significa um avanço. Outras pessoas, como o Silvio Margarido, por exemplo, né, que no primeiro festival que ele participou, era Silvio Margarido, Fernando, Binho Marques e muitas outras pessoas que não tinham nada a ver com música e que naquele festival participaram mesmo, meio que brincando, mas teve sempre alguém que continuou fazendo música, acreditou no seu talento e continuou. O funk geralmente começava às 5 horas da tarde. Quando era 2 horas já estava aquela euforia do pessoal. Era lindo, era bom demais. Eu teve uma época as épocas que eu concorri ao funk, em 2 funk que eu concorria e fazia apresentação no meio na hora que eu contar os pontos do cantor, né, do compositor. E eu concorria com várias músicas. Inclusive tem uma música do Chico Buarque que eu concorri, que era Geni, que era da peça da Ópera do Malandro, que na época que você gritava, joga a pedra na Geni, e eles jogavam um bolo de papel. Era a coisa mais linda. Na época tinha o Gaivota, funcionava ali perto da Igreja Santinei, naquela esquina, né? Saía de lá, a pessoa ia tudo para ir comemorar. Era muito bom. Época boa. O funk começou na década de 80, quando ainda a televisão estava engatinhando, as pessoas ainda não estavam presas às programações de TV. Então as atenções da cidade se voltavam para esta festa tão bonita que era a reunião dos nossos valores. 2 coisas marcaram. Uma na época em que eu participei pela primeira vez, concorrendo com uma música de um amigo que agora mora em Manaus, que foi a apresentação do Geraldo Leite, com a música Geni, do Chico Buarque. E a outra foi no final da década de 80, quando eu apresentei um dos funks lá no nosso clube, e o Sérgio Patchouli levou para o palco cerca de 40 pessoas para defender uma música. O funk sempre nos proporcionou muitas surpresas. E eu lembro, na década de 80, quando ele foi apresentado lá no Vasco, o Chico Pop e o Dr. Crescêncio Santana fizeram uma música com o título A Vaca Foi pro Brejo. Acredito que aquela música, ela retratava um pouco do momento político em que vivíamos. E a letra que eu lembro é um pedacinho assim. Por isso é que eu digo, a vaca foi pro brejo, ignorado é o seu lugar. Pode juntar todas as forças conjuntas, dividir todas as juntas, ninguém vai levar. Um FAMP especial de que eu me lembro, porque eu participei dele, foi o FAMP de 97. Apesar de não ter sido um FAMP assim, muito bem estruturado, muito bem divulgado, mas teve a participação de muitos artistas, de muitos cantores e intérpretes, dos quais hoje a gente ainda vê a participação deles nesse FAMP de agora, que foi o Alan Mucário, defender uma música do Kleuber, muito legal, um reggae, né, que falava das atrizes, das mulheres, falava da terra que a gente nasceu, de Pernambuco. E eu lembro que foi uma torcida danada para que essa música fosse classificada. Também a música do Getúlio Moreno, uma música muito bonita. A música do Valber também. Então, assim, foi um FAMP que apesar de não ter sido classificada, nem como intérprete, que foi a forma como eu participei, mas foi um FAMP que me deixou boas lembranças, porque pela oportunidade de ter participado de toda aquela movimentação e toda aquela ansiedade de ver e promover realmente a música criana. Tanto é que hoje a música do Kleuber, o Alan gravou e está aí no CD fazendo o maior sucesso. A música chama-se Baby e começa mais ou menos assim: Baby, você é linda e não tem diferença, da Sônia Braga, o Maitê Proença, Patrícia França, um sonho, uma ilusão, e por aí vai.
acompanhava o FAMP na qualidade de um comentarista, de um incentivador e tal. Nós fazíamos um trabalho de combate na opinião pública. Havia um preconceito enorme contra os artistas acrianos, contra o movimento cultural, e nós tínhamos que ficar o tempo todo sustentando, não apenas que a arte que nós fazíamos tinha qualidade, que ela era boa, que ela era bonita, mas também que o nosso comportamento não era tão criminoso assim. Então esse FAMP de 84 terminou numa pancadaria generalizada em que o Silvio Margarido quebrou tudo no palco e a polícia entrou e quebrou o Silvio Margarido. Então eu tinha que ficar também nos jornais ajudando a defender o Silvio, a defender os artistas, atacar a polícia pela atitude truculenta que ela tinha tido, entendeu? E dizer que, afinal de contas, a atitude do Silvio e de outras pessoas que brigaram e que quebraram as coisas na hora, ela se justificava porque a estrutura, a organização do evento tinha sido muito ruim e nós tínhamos sido muito maltratados o tempo todo. Ou seja, a gente era uma tropa e a gente estava se defendendo. Então, nas páginas da imprensa também, o que eu fazia era procurar defender os pontos de vista dessa tropa e defender os nossos espaços, né? Até hoje eu tenho na memória que me marcou muito foi o FAMP 91, porque não sei se foi devido à primeira gravação que eu fiz de FAMP, onde a gente viu que inclusive foi gravado no nosso clube, hoje é estacionamento do Supermercado Araújo. E a gente sente que parece que, apesar de ser um espaço pequeno, mas o público estava bem próximo do palco, e isso dava num sentido assim de que a gente estava também participando do FAMP, né? E principalmente naquela época que o Chico Mendes tinha morrido e estava no auge de músicas regionais da natureza. Então, 93, 92 também foi bastante movimentado, 93, 94, 97. 97 foi o último. Já fui aqui no auditório aqui do SERB, né, na quadra de esporte. E também já tinha uma galera muito agitada. Inclusive, eu tinha até dificuldade de gravar, porque eu estava sem uma plataforma para gravar, era com tripé. E a moçada agitava tanto que muitas vezes a gente via realmente a moçada na frente da câmera gritando, levantando as mãos, aquela agitação que é de costume em todos os FAMPs. Eu tive o privilégio de assistir o primeiro FAMP e nunca eu pude assistir, digamos, a todos, mas os festivais de música, não só os FAMPs, como os Festival do Amapá e outros que aconteceram, eu pude assistir e pude, digamos, avaliar a presença de toda a comunidade. E era uma coisa muito bonita. O FAMP, ele mobilizava a comunidade, o jovem, e o jovem era, nesse tempo, muito ativo, muito atuante, participavam, e era muito bonito. E muitas canções hoje estão marcadas. Não tem um acriano que não seja capaz de cantarolar uma música desde que a gente comece, alguma coisa assim. E revelou nomes que certamente eles permanecem hoje com a mesma força com que se destacaram nos primeiros FAMPs que eu pude assistir. Meu primeiro FAMP foi também a minha primeira iluminação de teatro. Foi quando eu comecei a iluminar espetáculos de teatro. E nós trabalhávamos com um material muito ruim. Nós tínhamos que juntar equipamento de iluminação do SESC, da Fundação de Cultura. Tinha que, de 10 refletores, nós conseguíamos ter 2 ou 3, que era remontando refletores que se fazia. Montávamos aquelas varas de iluminação com perna manca. E o mais engraçado, que foi lá no ginásio Álvaro Dantas, esse primeiro que eu participei,
de 88, tinha que suspender a vara, e chamamos o corpo de bombeiro, aí eles foram lá, olharam, disseram, é alto, né? Mas olha, não vai dar pra gente ficar, porque a gente tem um fogo agora para apagar. E aí eu tive que fazer tudo sozinho, escalar o ginásio de um lado para o outro, para suspender a vara e fazer a iluminação praticamente sozinho, assim, eu e o meu irmão ajudando. Aí foi a primeira vez que eu vi um fogo com hora marcada. O Fump fez surgir muitas músicas interessantes, né? Músicas do grupo Capu, que vinha com uma proposta de rock, entendeu? Que a gente nos impactava um pouco. Era um festival de música popular, né? Então a gente está acostumado no modelo da música popular brasileira. E o Capu veio com uma proposta de rock bem amazônica mesmo, bem centrada em termos da regionalidade e com uma linguagem diferente, sabe? Com uma batida segura, uma batida pesada, né? Uma batida roqueira mais densa do que a média do rock nacional. Rock com cara de rock mesmo, né? E com termos amazônicos, com a seringal astral, sabe? Com uma coisa mais com a nossa cara regional, né? Então aquilo foi surpreendente. E o Fump foi um momento de afirmação do Capu, foi um momento em que o Capu, que era o grupo da Capoeira, daí veio o nome, né? Eram os garotos ali do bairro da Capoeira. O Fump foi momentos em que eles se afirmaram, mostraram a sua cara, assumiram um nome, né? E passaram a mostrar sua identidade musical e construir sua identidade musical, né? E eu acho que foi uma das contribuições mais interessantes do Fump para a cultura acreana, foi a revelação desses grupos, e entre eles, assim, especialmente o grupo Capu, que tem uma proposta que eu acho renovadora da música e particularmente do rock.